galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam saudáveis, estejam lendo a Bíblia e lendo agora Isaías a partir do capítulo 40. Que loucura, gente, que coisa maravilhosa, né? Quanta verdade, quantas coisas, não dá para comentar tudo, tá, pessoal? Então eu só vou pegar aquilo que talvez passe despercebido na sua devocional para poder contribuir com você, tá bom? Lembrando que a nossa devocional aqui não é uma aula de teologia e nem estamos aqui expondo a verdade do texto, tá bom? É só uma colaboração de algumas coisas que chamam a atenção para cooperar, para tornar a sua devocional ainda mais eletrizante, porque ler Isaías é uma verdadeira aventura e é uma aventura maravilhosa. Você tem que entrar nesse texto, tem que viver esse texto vai te trazer força, vai te trazer garra, e aí você vai ver como é que Deus planeja as coisas e a sua vida está no plano de Deus. Vamos lá, Isaías capítulo 43, e ele fala assim: mas agora Jacó, ouça o Senhor que o criou, ó Israel, assim diz aquele que o formou, não temas, pois eu o resgatei. Deus havia resgatado Israel do Egito, lá da escravidão, no Êxodo. Deus iria resgatar Israel. Lá, lembra do contexto? Esse aqui é o contexto como se o exílio já estivesse acontecendo 150 anos antes. Isaías estava profetizando o que ia acontecer 150 anos depois. E aí, como se fosse o contexto já do exílio da Babilônia, e aqui Deus já estava prometendo que através de Ciro ia resgatar eles, trazer de volta, e depois Jesus resgataria toda a humanidade naquela cruz, né? Isso é fantástico. Você vai lá ver em Mateus 20, 18, eu anotei aqui para não esquecer, 1 Timóteo 2, 16 e Hebreus 9, 15. É maravilhoso você ver como é que Deus profetiza e as coisas que Deus faz, de fato, elas vão acontecer. No Isaías 43, 10, quando ele fala assim que Israel, você é minha testemunha, o que ele está dizendo? Que a presença de Israel no exílio era a prova concreta de que tudo aquilo que Deus fala vai acontecer. Tá? Ele havia profetizado o exílio bem antes, para que quando acontecesse o povo soubesse que aquilo era verdade. Então somente Ele é Deus verdadeiro, somente Ele fala e age e controla toda a história. Por isso que Ele se opõe aos ídolos, aos falsos deuses, às divindades que não são verdadeiras, porque elas não são capazes de nenhuma dessas coisas, né? E posteriormente Israel se tornaria uma testemunha ainda mais clara do poder de Deus, pois ele também havia predito a redenção de Israel lá no final dos tempos, né? Lá no final. E que coisa fantástica. E nós vamos ver aqui, no verso 19, ainda do 43, do 19 ao 21, nesse texto aqui do 19 ao 21, Deus não quer que o povo fique preso no passado, mas que eles aguardem com fé o acontecimento extraordinário que estava por acontecer. Por isso ele diz, olha, prestem atenção, estou realizando algo novo, vejam, já comecei, não percebem? Então Deus já estava profetizando que ele estava fazendo algo novo. Não fica preso no passado, não. Não fica preso naquilo que já aconteceu. Esse recado é para mim e para você. Não fica preso nas mágoas, ressentimentos, nas tragédias do passado, sabe? Essas coisas são para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos tornar mais fortes. Olha o que Deus está fazendo, as coisas novas que Ele está preparando. É isso, não fique preso no passado, mas Deus é sempre pronto a agir de forma extraordinária para restaurar a fé, para reconstruir o relacionamento e para nos trazer segurança e confiança de um futuro vencedor na obra dele, no nome dele, no nome de Jesus. Entendeu? Aprenda com o passado. Você olha para o passado com um olhar de aprendiz para você viver o futuro e tomar posse da vitória para você viver o presente e tomar posse da vitória no futuro. Amém? O verso 22 e o verso 23 aqui nos ensina que a história de rebeldia de Israel havia gerado crises sucessivas, inúmeras crises entre eles e Deus, sabe, caíam lá, voltava, o rei era injusto, depois veio as opressões, veio as derrotas militares, e ali você vê que o povo era tão obstinado que ele se recusava a pedir ajuda para Deus, e quando eles oravam, o coração deles era tão sujo, de tanto pecado, que a oração deles não era nem ouvida. Por isso que nós temos que tomar cuidado.
Amém? Nós temos que praticar sempre, examinar-se o homem a si mesmo, o exame, autoexame, depois o autojuízo, arrependimento, autojuízo, cortar o pecado, senão a nossa oração, como dizem os antigos, não passa do teto. Se a gente não se examinar a si mesmo, não com olhos críticos de acordo com a Bíblia, não tiver arrependimento dos pecados que a Bíblia aponta, que você tem que concordar com Deus com aquilo que é pecado, e não praticar o autojuízo, aí nós estamos lascados. Tá bom? Lá no verso 25 ele diz: somente eu, por minha própria causa, apagarei os seus pecados. Só Deus apaga pecado, querido. Só Cristo Jesus, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para a remissão e perdão dos nossos pecados. Não há outro nome que você encontre salvação, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Capítulo 44, no verso 10, o 44 é fantástico. Olha como é que Deus começa, cara. Agora ouça-me, meu servo Jacó, Israel, meu escolhido. O Senhor que o criou e que o ajuda diz: não tema, ó Jacó, meu servo, ó querido Israel, meu escolhido. Quantas palavras de carinho com um povo que era rebelde. Olha como Deus nos chama, irmão. Meu querido, olha como Deus nos trata. Nós somos rebeldes iguaizinhos a esse povo, e ainda assim Deus nos ama e cuida da gente de uma maneira tão especial. E aqui nesse texto, na continuação do verso 3, nós vamos ver que embora os israelitas fossem pecadores, Deus derrama seu Espírito para que haja transformação não só neles, mas também nas gerações futuras. Por isso nós ensinamos os nossos filhos os caminhos do Senhor, para que Deus derrame o Espírito sobre a minha vida, da minha esposa e a vida dos meus filhos e a descendência deles. Você já imaginou que coisa fantástica, maravilhosa, você poder observar o seu pai servindo a Deus, você poder observar seus filhos, seus netos servindo a Deus, 4 gerações servindo a Deus? Que coisa fantástica, que divino, que maravilhoso. Muito embora sejamos todos pecadores, Cristo tem misericórdia de nós e nos faz isso. Lá no verso 6 até o verso 20, é uma passagem que tem um formato de uma apresentação de uma causa no tribunal. E aqui, nós vimos aqui o argumento do ponto de vista de Deus sobre a calamidade que sobrevém a todos aqueles que confiam nos falsos deuses, nas falsas divindades, que isso é uma insensatez e uma estupidez fazer isso. Então fica aqui a ressalva, para que nós não tomemos, olha, é muito cuidado com a idolatria. Não é só de imagem não, de pessoas, de coisas, de vida, de trabalho, de tudo aqui. Toma cuidado com isso, em nome de Jesus. Do verso 44, 24 até o 45, 8, eu fiz questão de anotar aqui: somente o Senhor é soberano sobre toda a história. Não existe outro, querido. Não existe outro nome, não existe outra pessoa. E aqui você vai ver que ele levanta Ciro para julgar a Babilônia. 150 anos antes. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, você vai ver que coisa fantástica, tá? E aí ele diz assim: quando eu disser a respeito de Ciro, ele é o meu pastor, ele está dizendo aqui que ele não chamou Ciro apenas para permitir que os judeus voltassem à sua terra natal, mas também viabilizou um extenso projeto de restauração de Jerusalém e do templo. Ciro, sabe, compreendeu o que Deus estava mandando ele fazer e obedeceu. Um extenso projeto. Aí você vai ver Neemias, Esdras, todo mundo trabalhando a pleno vapor para restaurar Jerusalém e restaurar o templo. Então por isso que ele chama de meu pastor. E aí logo na sequência, no 45, no verso 1, ele diz que Ciro é seu ungido. Cara, que coisa de louco. Essa designação ela só era usada para Davi e para o Messias. Então isso aqui indica que Ciro havia sido escolhido para cumprir uma missão especial de Deus. Que coisa! Nunca mais foi usado esse termo para qualquer outro rei pagão. Nunca mais, só Ciro. Isso mostra a soberania de Deus. Ele usa quem ele quer e ninguém tem nada a ver com isso. E ali no verso 3 ele diz assim, ó: farei isso para que saiba. Depois que ele fala das riquezas secretas, ele diz assim: farei isso para que saiba. E eu fui pesquisar o que significava isso. Ele está dizendo, na verdade, que as vitórias de Ciro era prova concreta de que os ídolos e os falsos deuses não tinham poder para cumprir os planos como Deus tinha. Era isso que ele queria dizer. E no 45, 4 e 5, ele diz: eu te chamei pelo nome. Está se referindo a Ciro, como nós vimos lá no 45:1, que ele chama Ciro pelo nome. Depois no 45:2, irei à sua frente, Ciro.
Entendeu? Então quando ele se refere a Ciro aqui, Ciro não conhecia o Senhor, mas o Senhor conhecia Ciro. E Deus fez Isaías registrar o nome de Ciro 150 anos antes de Ciro aparecer na história. Antes de Ciro aparecer ali, começar a entrar em cena. Para quê? Para que os exilados, quando ouvissem que Ciro iria assumir o trono, né? Ciro, o rei persa, conquistou a Babilônia, quando eles ouvissem, eles se lembrassem, olha, Deus profetizou, chegou a época da gente voltar. Chegou a época da gente voltar. Então, é só Deus mesmo capaz de fazer essas coisas. Do 9 ao 13, o Senhor confronta aquelas pessoas que questionam ele por estar usando um rei pagão. Como eu disse, Deus é soberano. Deus age com liberdade. E Deus faz aquilo que Ele quer e ninguém tem nada a ver com isso. Ele disse, a misericórdia é minha e a misericórdia e a compaixão é minha. Eu dou a quem eu quiser. E ninguém tem nada a ver com isso, porque os planos dele são perfeitos. Cabe a nós simplesmente baixar a orelha, colocar o rabinho no meio das pernas e esperar no Senhor. Obedientemente e pacientemente no Senhor. Essa é a nossa função. Tem muita gente aí que acha que vai determinar as coisas. Não vai determinar nada não. Isso é conversa furada. Isso é conversa para boi dormir. Tá? Ninguém determina nada com Deus não. Ninguém determina nada. Tem que abaixar a orelha e ficar quieto. Porque a soberania pertence a Deus. A glória é dele, não é nossa. Nós somos servos. Nós somos criaturas. Como é que pode o barro dizer para o oleiro, eu não quero que você me faça assim. Você não sabe o que você está fazendo. Pode? O barro já falou isso para o oleiro? Nunca falou. E assim também é o Senhor conosco. Né? O Senhor faz aquilo que lhe aprouver, aquilo que estiver dentro dos seus planos. E nós, como servos obedientes, vamos cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Tem isso na sua mente, tem isso no seu coração, em nome de Jesus. Senão, sabe, você vai se lascar. Né? A expressão é bem essa mesmo, que eu não tô no púlpito aqui não, viu, irmãos? Eu não estou no púlpito aqui não. Então aqui eu tenho liberdade para falar algumas coisas bem diretas para que você compreenda o que eu estou querendo dizer. Bom, vamos lá. No 45, 22, ele fala que todo mundo se volte para mim para ser salvo. E é verdade. Não há salvação fora de Deus. Não há. Inclusive Atos 4, 11 a 12 diz que só há salvação no nome de Jesus. Fora do nome de Jesus não tem salvação, não tem nada. E ali você vai ver um pouco mais adiante no 23, ele fala assim, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua me declarará a lealdade. E Paulo usa isso em Romanos capítulo 14, verso 11, 1 Coríntios 15, 25 a 27, Filipenses 2, 11, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Então você dobra teu joelho agora, já reconheça agora. Porque se você deixar para reconhecer isso lá na frente, no dia do juízo, é tarde demais. A tua vaca já foi para o brejo. Tu vai dobrar o joelho, sabe por quê? Porque diante da glória do Senhor, na revelação final dele, você vai ter que comer pó. Vai ter que comer, todo mundo vai ter que dobrar o joelho. Só que a igreja de Cristo já dobrou o joelho hoje. E naquele dia irá dobrar o joelho para glorificar, para exaltar, para dizer, Senhor, esperamos ansiosamente por esse dia. Ele não vai como ímpio se dobrar de vergonha. Se dobrar porque não tem opção. Para se lamentar e para dizer, como eu fui burro de não ter dobrado antes. Aí já é tarde. Então a melhor coisa, queridão, queridona, é dobrar o joelho agora e reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é fiel e que Ele tem autoridade. Amém? E aqui no meio, aqui no 23, ele fala, jurei pelo meu próprio nome. Você sabe por que Deus fala isso? Por que ele diz? Porque, sabe, a palavra de Deus é tão verdadeira, é tão fiel, que o fato dele jurar pelo próprio nome dele reforça a certeza de que ele jamais vai voltar atrás na sua palavra. Deus tem promessa para a sua vida, querido. E as promessas que Ele tem, em Jesus Cristo tem o sim e tem o amém de Deus para a sua vida. Então creia nessas promessas. Amém? Creia em cada uma delas. Sabe, essas palavras, elas são palavras de alento, são palavras para nos fortalecer, são palavras para que nós possamos entregar as nossas vidas diante do Senhor e viver para Ele todos os dias, sabe? E ser fortalecido pela sua soberania, pelo teu poder e pela tua graça. Você imagina, se Deus cumpre toda a sua palavra e Ele promete vitória para cada um de nós, promete vitória para aqueles que se entregam a Cristo Jesus, não promete que nós teremos uma vida fácil não, de jeito nenhum, mas promete que as nossas batalhas Ele vai lutar por nós, cada uma delas. Isso é um alento, isso é um fortalecimento, e eu espero que você creia nessa palavra. Eu espero que você coloque a sua vida à disposição de Deus
e confie em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa palavra te traga ânimo, te traga fortalecimento nessas crises que nós estamos passando. Lembre-se, o Senhor tem propósito, o Senhor tem vitória para você. Basta você confiar nele e esperar pacientemente pelo agir do Senhor na sua vida. Se você está vivendo um momento de tribulação, confie, aprenda com ela. Aprenda com ela, porque toda tribulação que parte de Deus vem para o nosso ensinamento, para o nosso crescimento, para que nós sejamos fortalecidos e assim possamos ensinar outras pessoas a vencer também. Beleza? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione as notificações, dá um like aí pro canal, não se esqueça, e que Jesus Cristo esteja sempre te abençoando, beleza? Espero que essa devocional tenha contribuído com você e que você seja tremendamente edificado para a glória de Jesus. Deus te abençoe, até a próxima, amém? Tchau! Valeu, galera! Até mais!